Dr. Arthur Dzik, mais uma vez, com muita alegria, na janela da Paulista. Dr. Arthur, eu queria saber uma coisa. A medicina acabou chegando num consenso, numa coisa que tinha muita briga, que era o final da vida, né? Então, quando é que a vida acaba? E a medicina chegou num consenso, tanto que quando uma pessoa morre, quer doar os órgãos, tal, tem morte cerebral. O que é isso, morte cerebral? Explica pra gente. Então, só a gente colocar um pouco no contexto, a medicina ocidental, porque ainda existem algumas sociedades que ainda consideram o final da vida quando para de bater o coração, que é uma definição assim totalmente fora dos conceitos atuais, né? Então, o que a gente adota como final da vida é a ausência de atividade elétrica, ou seja, quando o nosso cérebro não funciona mais, não tem mais atividade elétrica no cérebro, não passa mais corrente elétrica no cérebro. Desta forma, quem comanda as principais funções vitais do nosso organismo é o nosso sistema nervoso central, né? Então, a gente hoje em dia consegue fazer transplante de coração, transplante de pulmão, tem uns até que estão insistindo no transplante de útero, transplante de olhos, transplante de rim, agora transplante de cérebro não. Realmente não, né? Então, já que se definiu como é a morte, você, que é um super especialista em reprodução assistida, em fazer a vida, dar um empurrãozinho na vida, quando é que começa a vida? Então, essa é uma outra discussão que é um detalhe, Isabel, mas que causa tanta dificuldade na nossa prática médica diária. Em última análise, se nós temos dificuldade, a gente está transmitindo essa dificuldade para nossos casais que nos procuram, né? O maior conceito do início da vida, também nos países ocidentais, e principalmente onde a igreja domina como principal religião, é quando acontece a fecundação. Então, é na entrada do espermatozoide no óvulo, né? Que é um dia depois da fertilização, quando a gente tem dois pronúcleos, um masculino e um feminino. Então, grande parte da sociedade ocidental considera que o início da vida é a partir do momento que existe a fecundação. Por quê? É verdade, a partir do momento que existe a fecundação, se tudo correr bem, se esse embrião for transplantado, for transferido para um útero numa hora adequada, a gente vai ter aí uma probabilidade de ter uma gravidez. Então, o que é mais considerado desde que ocorra a fecundação, o que é muito longe da realidade médica, da verdade científica do início da vida. Então, existe um embate nesse sentido entre a religião e a ciência. Mas o que diz a ciência, então? Então, a ciência está também procurando uma definição. Então, eu estou propondo aqui para vocês, não em primeira mão, porque eu já falo disso há muito tempo, é que, já que a gente tem definido o final da vida quando não tem atividade elétrica, por que não definir o início da vida quando tem atividade elétrica ou a formação inicial do sistema nervoso central embrionário? Mas me explica, eu sou totalmente leiga, como é que a gente sabe que tem atividade elétrica? Não, isso já naquela coisinha assim, minúscula, só pelo microscópio, um óvulo e espermatozoide aí vai dividindo. Como você sabe que começou a atividade elétrica? Isso a gente tem definido na embriologia, de uma forma geral, antes da reprodução assistida, que a gente começa a ter atividade elétrica no embrião a partir do 20º, 30º dia. Antes disso não tem. Antes disso não. E nós trabalhamos no máximo com embriões de 5, 6 dias. E na maior parte das vezes com embriões de 2 e 3 dias. Então, existe a multiplicação celular, mas ainda não existe a formação do sistema nervoso central. Não existe tecido nervoso. Não existe atividade elétrica. Ok. É quando se forma o tecido nervoso. Exatamente. Ok. Então, você respondeu o que eu queria saber. Mas aí, então, quando você congela um embrião que você
trabalhou com ele 2, 3 dias, você não está congelando uma vida, você está congelando só um projeto de vida. Por isso que existe uma tendência atual da reprodução assistida de nem chamar embrião, de chamar pré-embrião. Pré-embrião. No sentido de não ter essa confusão, né, de nomes. Agora, sim, do ponto de vista racional, a gente poderia pensar assim, né? Agora, do ponto de vista religioso e do ponto de vista das leis, isso é muito questionável, porque pode se considerar o início da vida 2, 3 dias antes da formação do embrião, que é quando ocorre a fecundação. Né? Agora, isso causa inúmeros problemas práticos para os casais que nos procuram, né? Que nos obriga a congelar embriões viáveis, obriga os casais a manterem embriões viáveis, que são embriões com um número X de células e com características laboratoriais que a bióloga nos diz que é um embrião que se transferir para o útero, existe uma chance de implantação e de futura gravidez, de manter embriões eternamente congelados, né? De proibir o descarte de embriões e, mais ainda, o grande problema que eu vejo nessa situação, nesse conceito que eu acho que é anacrônico, é de se proibir a pesquisa em células-tronco. Porque, em última análise, quem é contra a pesquisa de células-tronco, que, na minha opinião, também é um dos futuros da medicina como um todo, é porque você está tirando uma vida, você está trabalhando com um embrião, e considerar esse embrião de 3 a 4, 5 dias uma vida, então é proibido você fazer pesquisa em células-tronco. Mas se você considerar que é 21 dias, aí você está trabalhando num pré-embrião e não numa vida. Exatamente. Aí, mas como se chegou a esse conceito, esse consenso, eu quero dizer, de morte cerebral? Como se chegou a esse consenso? Não dá para se chegar a um consenso de início da vida pelo mesmo processo? Aí eu acho que teríamos que conversar com os nossos teólogos, com os nossos filósofos, porque é aí que a coisa pega. Do ponto de vista científico, não, é muito claro. Se é aceito o final da vida quando não tem atividade elétrica, deveria ser aceito o início da vida quando tem atividade elétrica. Depois de parar da atividade elétrica, a gente tem o conceito de morte. Então, antes de ter atividade elétrica, a gente não deveria ter o conceito de vida. Muito bom, facilitaria a vida de muita gente, né? Então, é para pensar, galera. Muito obrigada, doutor Arthur. Obrigado, Isabel. Um abraço. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, every time we say goodbye.